Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Esse é o nosso 6º vídeo, certo? E esse vídeo vai direcionado para os alunos do 8º ano. Então, eu separei um tema muito importante. Preciso que vocês peguem o material de vocês, que é a apostila, certo, pessoal? E acompanhem a nossa videoaula. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é o domínio sobre a natureza, certo? Professora, natureza em religião? Muito estranho, não é? Não, não é estranho não, pessoal, certo? Está dentro, sim, do contexto de religião esse tema, certo? Por quê? Porque antes de mais nada, Deus criou todas as coisas, inclusive a nossa natureza, certo? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Veneração, certo? Antes da Revolução Neolítica, certo? O homem via a natureza como uma força incontestável, certo? E temível, certo? As forças da natureza eram vistas como divindades que podiam ser controladas com rituais religiosos ou mágicos. Então, pessoal, lá atrás, há muito tempo atrás, certo? A veneração, eles tinham lá na Revolução Neolítica, eles tinham como que as forças da natureza eram divindades, eles tinham as forças da natureza como deuses, certo? E aí eles tratavam essas forças sobrenaturais com rituais religiosos, certo? Tem aí a submissão, olha o que era que eles tinham sobre a nossa natureza, a submissão da natureza. Com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos passaram a depender da natureza. Os ciclos anuais tornaram-se uma realidade a que eles não podiam escapar. Aqueles que não se submetesse a essa realidade, estaria sujeito à morte, pois todos os homens passaram-se a depender dos caprichos da natureza. Algumas horas de tempestade, por exemplo, poderiam acabar com o trabalho de ano inteiro. Então, a submissão, eles faziam que todos os homens que tinham ali ao seu redor passasse e dependesse da nossa natureza para plantar o seu próprio alimento, não é isso? Para sua própria sobrevivência. Então, eles achavam que se eles cuidassem realmente dessa natureza, dificilmente iria vir algumas tempestades que poderiam acabar tudo aquilo ali. Sim, professora, mas se viessem, eles iam entender e eles iriam realmente achar que tudo aquilo ali, era poder do divino, certo? As obediências, olha aí, durante a Idade Média, o genocentrismo determinava-se a Terra como um centro do universo. A Terra era o centro das coisas, certo? A natureza e tudo que existia estava a serviço do homem, certo? Sua principal criatura, e para que tudo havia sido criado. Como a natureza estava a serviço do homem, ele deveria submetê-la e não tinham para com ela nenhum respeito sagrado. Então, na Idade Média, certo? Eles tinham a Terra como o centro da natureza, o centro do universo. E a natureza, ele estava ali a serviço de todos os homens, de toda a humanidade. E a sua principal circunstância, sua criatura, era que havia sido tudo aquilo ali havia sido feito pelo Criador, certo? Do princípio ao fim, a partir da modernidade e nos dias atuais, o relacionamento do ser humano com a natureza
pode ser assim resumido. Descobrimentos, não é isso? Pode ser administração, pode ser transformação, secularização e ecologia. Então, vamos ver cada um deles, pessoal, resumidamente, certo? O descobrimento. No Renascimento, quando o homem surgiu, que ele estava no período do Renascimento, o homem toma consciência da sua autonomia e a sua superioridade sobre a natureza. O homem descobre que ele é um ser superior à natureza, certo? O mundo é algo que deve ser descoberto e conquistado. Na administração, que foi na Idade Moderna, certo? A natureza não é mais um objeto de admiração. Eles deixaram de admirar, isso na Idade Moderna, certo? A natureza, mas teve um interesse intelectual. Deus é visto como um relojoalheiro divino, certo? Por que relojoalheiro divino? Porque eles tinham Deus como um divino de todas as coisas. Eles tinham realmente Deus, eles tinham a observação de ver que Deus, eles estavam, certo, acima de todas as coisas, e ele foi o criador de tudo aquilo. Deus é visto como relojoalheiro divino, que depois de criar o mundo, certo, cruzou os barcos e foi contemplar um funcionamento da sua criação. Isso mesmo. Ao ser humano caberia então administrar o universo de acordo com as regras que ele deveria desvendar. Então, eu tenho esse costume. Na administração, Deus, ele criou tudo isso. Sim, professora, ele criou tudo isso, não sei se vocês sabem, mas ele criou tudo isso que nos contempla, tudo isso que está ao nosso favor, em apenas 6 dias. No 7º dia, ele foi descansar e ele foi admirar o universo, ele foi admirar suas criações. Só que ele também deixou, certo, o ser humano para administrar tudo aquilo ali. Só que o ser humano, ele deveria administrar tudo isso com mais cautela, mais cuidado, com mais paciência. E não é isso que os seres humanos estão fazendo atualmente, não é isso? Transformação. A transformação. As inovações tecnológicas da idade contemporânea, que é onde nós estamos, não é isso? São resultados dos desenvolvimentos incessantes de novas técnicas. Os homens trocam a natureza por fábricas, os compõem pela cidade, a fé de Deus pela confiança nas máquinas. O mundo é considerado uma mina ou um laboratório. Na transformação, que é nos dias que a gente está no momento, essa transformação, o homem ele passa a confiar nas máquinas, ele acaba deixando de contemplar a natureza, ele acaba deixando de preservar a natureza, ele acaba deixando de cuidar tudo aquilo que Deus criou, para começar a substituir pelas tecnologias, certo? Acabam destruindo todas aquelas matas para começar a construir fábricas, até mesmo cidade ou até mesmo rodovias, certo? E
Os seres humanos hoje, não todos, mas alguns, eles deixam de acreditar em Deus, certo? No divino, e passam a ter a confiança sobre as máquinas que estão ao seu redor, certo? Muitos deles estão considerando-se que o mundo é uma mina de ouro ou até mesmo um laboratório para estudos, certo? Então, a secularização, outro tema muito importante para a nossa apostila. No mundo secularizado, no mundo de séculos que nós vivemos hoje, não é isso? Não há espaço para Deus na terra. O homem deve dispor dos recursos e matérias-primas da natureza para o seu bem-estar. A exploração da natureza é orgulho do homem. Produção e consumo condicionam o êxito do homem em sua existência no consumo. Então, na secularização, que é no período que nós estamos, certo? No mundo que nós estamos hoje, as pessoas, ela deixa de ter Deus no seu meio, no seu dia a dia, no seu mundo, Deus na terra, certo? Para que os homens, eles sejam dispostos dos recursos que tem da natureza, dos recursos das matérias-primas. Tudo isso para o próprio bem-estar do próprio homem. Esquecendo que Deus fez a natureza para nossa contemplação, certo? E não para nós utilizarmos tudo isso, certo? E não termos nenhuma consciência, certo? Então, hoje o homem tem a sua produção, o seu consumo muito alto. E ele acha que quanto mais ele produz, mais ele consome, mais tudo aquilo ali está no seu topo. E não é assim, pessoal, certo? Eu sempre tenho isso comigo. Vamos tirar, sim. Só que tudo aquilo ali não é uma mina. Se você tira e você não repõe, ele não vai minar sozinho. Ele não vai nascer. Então, tudo que Deus fez, ele fez muito perfeito. Ele fez em uma grande perfeição. E, infelizmente, nem todos podemos contemplar, não é isso? E apreciarmos essa natureza. A ecologia, nosso ponto-chave da nossa apostila. A ecologia, a natureza em nossa casa. O homem também é parte da natureza, isso mesmo, o homem também foi criação divina, como vocês mesmos sabem. A valorização da natureza se concretiza-se na ideia de conservação. É necessário defender a natureza das agressões que acabam com os recursos que tornam possível a vida na Terra. Então, o tema é chave. É necessário defendermos a nossa natureza de todas as agressões que o homem está impune, que o homem está fazendo. Não é isso? Porque todas essas agressões acabam com os nossos recursos aqui na Terra e se torna-se a vida na Terra mais difícil. Então, pessoal, eu trouxe esse tema para vocês meditarem mais um pouco, vocês pensarem mais um pouco, rever mais um pouco, que hoje, nos nossos tempos, a natureza é muito importante, certo? Para o nosso dia a dia. A natureza é criação, certo? Do nosso divino. A natureza, Deus criou para nós contemplá-la e não destruí-las, certo? Então, a nossa apostila, o nosso tema da nossa apostila, certo? O nosso texto acaba por aqui. Na próxima aula, nós iremos ver Plante o Futuro, certo? É um tema também muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado
do nosso texto de hoje, da nossa aula de religião. Espero que vocês meditem sobre isso. Espero que vocês revejam as situações de vocês, revejam os seus gastos, revejam o que realmente vocês estão fazendo no seu dia a dia, certo? Contemple mais a natureza, pois se vocês não sabiam, a natureza é criação divina. Então Deus criou a natureza para ser contemplada e não para ser destruída. Beijo, bom feriado, que é o de São João, certo? Divirta-se, curta bem o São João em casa, do jeito que puder, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.